Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Vamos fazer um react aqui do Jornal Oeste, né? Pelo jeito, a Venezuela, né, tá ameaçando aí o nosso atual presidente, né? Uma reviravolta sinistra, né? Para não falar outra coisa. E vamos ver o que vai dar, né? Aqui nesse react aqui do Jornal Oeste estão falando muito sobre isso, inclusive postaram até uma bandeira, cara, com a foto do nosso atual presidente, com o nosso símbolo do Brasil. Tá ficando feio o negócio. Gente, não se esquece de se inscrever no canal, né, dar o like, deixar seu comentário que é muito importante aqui, tá bom? Para mim saber o que vocês estão pensando e dar sempre continuidade, né, do que está acontecendo ali nas notícias do mundo, tá bom? Vamos ver então aqui esse react do Jornal Oeste, né, e dar a nossa opinião. Quinta-feira, depois de publicar uma ameaça contra Lula no Instagram. Na rede social, a corporação divulgou uma imagem borrada do petista à frente da bandeira brasileira com a seguinte mensagem, abre aspas, quem mexe com a Venezuela se dá mal, fecha aspas. A publicação faz parte de uma série de críticas do governo venezuelano ao governo brasileiro depois do veto à entrada do país no BRICS. O próprio ditador Nicolás Maduro já havia usado a expressão publicada pela polícia para se referir ao veto. O ministro das Relações Exteriores do Brasil divulgou há pouco uma nota para dizer que o governo brasileiro se surpreendeu com o tom ofensivo adotado pelas autoridades venezuelanas em relação ao Brasil e seus símbolos nacionais. Sem mencionar o ditador Nicolás Maduro, o Itamaraty diz que a opção por ataques pessoais e escaladas retóricas, em substituição aos canais políticos e diplomáticos, não corresponde à forma respeitosa com que o governo brasileiro trata a Venezuela e o seu povo. Silvio Navarro escalou aí a briga. Tudo começou, vamos lembrar, então, com o veto do Brasil, a entrada da Venezuela ao BRICS. E aí, o ditador Nicolás Maduro praticamente declarou guerra ao Brasil com deboches, chacotas. E agora essa última, inclusive, eu vou pedir para a gente exibir mais uma vez na tela para quem nos acompanha, porque realmente é vexaminoso o que está acontecendo, essa troca de acusações, enfim, em relação ao Brasil. E a gente traz aqui, a gente consegue exibir mais uma vez? Aparece a bandeira do Brasil e uma silhueta, o que parece ser, claro, o presidente Lula, está aí em espanhol. El que se meta com a Venezuela se seca, aí uma tradução livre seria quem se mexe com a Venezuela, quem mexe com a Venezuela se dá mal. E aí a silhueta, que deve ser aí do presidente Lula, tudo leva a crer, Silvio. Paula, mereceu, né? Vamos falar o português Hã? claro, vamos falar a verdade. A chancelaria, a diplomacia brasileira, o presidente Lula da Silva, Celso Amorim, que é o chanceler informal do Brasil, Mauro Vieira é o chanceler oficial, mas o Celso Amorim é quem dá as cartas na diplomacia brasileira. Eles mereceram. O Brasil alimentou esse monstro. O Brasil recebeu num tapete vermelho em Brasília, logo no começo do mandato do governo Lula III, Nicolás Maduro e sua esposa, sua mulher, em território brasileiro. Ele que não pode pisar em qualquer país do planeta, mas no Brasil sim, com honras de chefe de Estado. O Brasil fez muita força para que a Venezuela fosse parte do Mercosul, esse bloco decadente, mas fez muita força. O Brasil tentou empurrar a Venezuela para o Banco dos BRICS, um banco de fomento, um ajuntamento informal de alguns países lá, que nasce de uma carteira de 100 bilhões de dólares, mas que o Brasil entende, porque o Lula entende que é um banco dele, que é como se eu posso nomear a dona do banco, a chefe do banco, a Dilma Rousseff tirou de lá o competente Marcos Truirro, e aí posso chamar para fazer parte do banco quem eu quiser. A Argentina dos Kirchner, aí depois Javier Milei vence a eleição, não, Argentina não. Posso colocar Cuba, posso colocar a Venezuela, mas é claro, essa relação se esgarçou porque o Nicolás Maduro contava que o Lula bancaria até o final o golpe que ele deu no país, uma ditadura para permanecer no poder com fraude eleitoral. Ocorre que o Lula e o PT, aliás, chancelou, mas o governo brasileiro foi até a página 2, porque teve início na mídia tradicional que dá sustentação a esse consórcio de poder, formado por Lula da Silva e pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, teve início alguma reprovação à atitude do governo brasileiro. E aí o Lula parou. Quando o Lula para, o Maduro dá mais uma cartada. E depois outra. Então, isso são provocações. O que será que o Maduro sabe
sobre os contratos do BNDES. A Venezuela é a grande caloteira do BNDES. A última vez que eu olhei a cifra era algo como 1,7 bilhão de dólares. Vamos traduzir aqui, convertendo deve dar quase 10 bilhões de reais, algo mais ou menos assim. É a maior caloteira, né? O metrô de Caracas, tinha uma usina, outras obras de infraestrutura, Lava Jato. O que será que o Nicolás Maduro sabe? Então, o Brasil alimentou o monstro. Agora, vai ter que lidar com essa situação. Deixa eu ouvir a análise do Alexandre, porque tem alguns analistas, Alexandre, dizendo que essas provocações aí de Nicolás Maduro podem ser até uma farsa, um jogo de cena, em público eles brigam, mas no particular até que as coisas não estão tão mal assim. Como é que você, talvez não estejam tão estremecidas quanto parece, como é que você vê essa situação depois do veto do Brasil à entrada da Venezuela no BRICS? Às vezes a gente pensa que isso possa ser um teatro, né? Possa ser um teatro. Agora eu lembro lá atrás, quando Zé Dirceu me disse que era difícil lidar com o Chávez. Não imaginava que viria um Maduro muito pior, que fala com passarinho, que incorporou Chávez e tal. E está aí o resultado. O Maduro talvez tenha sido informado pela inteligência dele, inteligência venezuelana, que deve ter sido informada pela inteligência russa, que estaria na lista de entrada dos BRICS. Só que não avisaram os russos que Lula vetaria, né? O mesmo veto que há no Conselho de Segurança da ONU. O veto do Brasil é importante porque o Brasil foi um dos criadores do BRICS. Nem Venezuela, nem Nicarágua. Eu fico só imaginando, se Lula não tem informações sobre a eleição americana e acha que foi muito longe, tem que fazer alguma coisa em que ele se dê bem com Trump. Porque o início do relacionamento dele com o Chávez foi depois de ter conversado com George W. Bush, que disse, olha, eu vou invadir o Iraque, você não se meta, mas eu não vou me meter na Venezuela, fica a seus cuidados. E era um republicano. Talvez seja isso também. Mas, enfim, Maduro ficou furioso, porque pegou o avião e foi lá para Kazan, para a reunião dos BRICS. E chega lá e o nome dele não estava, o Brasil não quis, né? O Putin ainda deu um cumprimento de consolo, né? Vocês são muito leais, você foi eleito mesmo e tal, acompanhou a nota do Foro de São Paulo que o PT assinou, né? A Gleisi está meio separada de Lula por causa disso. Lula quer ver as atas, porque lá o processo eleitoral é transparente, a pessoa tem acesso às atas. A OEA teve acesso às atas, o pessoal lá do Clinton, do centro Clinton, pôde ver as atas, né? Clinton, não sei se foi o outro presidente democrata, mas enfim, todo mundo ficou sabendo que deu aí mais ou menos 60-30, nos 83,5% de urnas que haviam sido apuradas. Mas ficou furioso, porque Lula e Petro, da Colômbia, continuam exigindo as atas, senão não reconhece. Mas Lula era meu amigo, Lula me apresentou até para o Boric ficou bravo, de tanto que o Lula me elogiou, né? E agora faz isso no BRICS, e aí surgiu essa gravura, né? Que estão falando, o Lula, pessoal, não, mas tem a bandeira brasileira, gente, a bandeira brasileira é mais que o Lula. Porque a bandeira brasileira representa todos nós e cada um de nós. E ela está lá também deformada. E a cara do Lula também escurecida. Então, Itamaraty não foi uma coisa pessoal, foi nacional. Porque envolve a bandeira brasileira. Vocês conhecem a bandeira brasileira? Pois é. Né? Então, nessa nota aí ficou faltando mencionar o nosso símbolo máximo, que é a nossa bandeira. Né? Teve gente que morreu pela bandeira lá na Guerra do Paraguai. Né? Bom, então, o Diosdado Cabello, que é o número 2 lá da Venezuela, está por trás disso, dessa história aí, el que se meta com Venezuela se seca. Né? Se seca aí é uma expressão, vai se tamar, vai morrer seco. Né? E botou o Lula. Então,
Ele está buscando, foi primeiro para a Guiana, depois eu acho que ele ficou meio com medo dos americanos e dos ingleses, né? O Brasil botou blindados lá em Roraima, né? Agora, não, vamos brigar com o Brasil, que o Brasil não vai brigar com a gente, e a gente desvia, né? O povo venezuelano vai ficar do meu lado, porque o Brasil está nos afrontando. E aí ele afronta de volta, usando a polícia bolivariana. Afronta a bandeira brasileira. Ana, já que o Alexandre citou aí as eleições americanas, também quero te ouvir aí sobre essa briga, essa ameaça da Venezuela ao Brasil, inclusive usando um símbolo nacional, a bandeira nacional. Achei interessante o que disse, o que trouxe aqui o Alexandre, de que talvez esse veto do Brasil à Venezuela, a entrada do BRICS, poderia ser um aceno aí, uma possibilidade, caso Donald Trump seja eleito na semana que vem? Paula, o comentário do Alexandre foi tão perfeito que eu tenho muito pouco a acrescentar. Só que do ponto de vista dos Estados Unidos, a gente não pode esquecer que Maduro ele continua na lista dos mais procurados pelo governo dos Estados Unidos da América. Não é a administração Joe Biden ou a administração Trump ou uma possível administração Kamala Harris. Existe uma recompensa de milhões de dólares, né, para quem entregar Nicolás Maduro. O problema todo, Paula, é esse quebra-cabeça onde o nome do Brasil foi inserido, a pecinha do Brasil foi inserida nesse quebra-cabeça que tem Venezuela, que tem Irã, que tem o eixo do mal, que tem grupos terroristas e que tem o maior inimigo dos Estados Unidos atualmente, que é o Irã, o maior financiador do terrorismo no mundo hoje. E nesse contexto, Paula, o Brasil mandou um representante, na figura do nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, para a cerimônia de posse do presidente iraniano, onde ali no parlamento iraniano eles cantavam Morte à América. Então, quando esse quebra-cabeça é colocado, né, sobre a mesa, e uma dessas peças, dentro desse contexto dos ditadores, dos regimes totalitários, é exatamente o laço do Brasil com a Venezuela e com o Irã e as proxy wars, né, contra Israel, por exemplo, e contra o Ocidente, a coisa complica mais, Paula. Não sei, sinceramente, muitos andam me perguntando se um possível governo de Kamala Harris, se isso alteraria algumas possíveis sanções que aconteceriam, que poderiam ser impostas para o Brasil num possível governo de Donald Trump. Não sei, Paula, não sei porque, independentemente se o governo está sob a administração de um democrata ou republicano, fato é que o nome de Nicolás Maduro continua nessa lista nada republicana de procurados dos Estados Unidos da América. Agora, 19 horas 14 minutos e Guilherme Boulos não voltou à Câmara dos Deputados. Pelo jeito, pessoal, o negócio tá feio, viu? Mas vamos ver o que vai dar no final disso, né? Porque, pensa, um cara que tá sendo caçado pelos Estados Unidos, ameaçando o nosso atual presidente e talvez o nosso país, né? Então isso não é bom pra gente, tá? Vamos ver o que vai dar os próximos episódios aí, mas vamos pedir a Deus que não aconteça nada e que não venha cair pro nosso país por causa de um homem só, né? Mas vamos ver os próximos episódios. Gente, nos vemos no próximo episódio. Deixe seu likezinho aqui, um agradecimento, por favor, porque eu tive um tempinho para fazer essa matéria aqui, tudo com vocês, esse react. Então, por agradecimento, por favor, deixa o like, se inscreve no canal, tá bom? Para que a gente possa ver no próximo episódio, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Nos vemos lá.